Nós vamos hoje falar sobre a existência de Deus. É a sexta aula do curso do ESD. O título é Deus. O primeiro roteiro é a existência de Deus e o segundo são as provas da existência de Deus. Mas desde já quero deixar muito claro que Deus é muito mais do que uma ideia, uma simples ideia. Mas também Deus é para nós extremamente difícil de nós entendermos. A nossa capacidade humana, ela é extremamente diminuta. Acho que diminuta é uma palavra muito boa para nós entendermos a nossa própria ignorância. Vamos imaginar assim, que lá no nosso organismo, onde bilhões de células se reúnem para formar o nosso corpo, que nós utilizamos, que nós enquanto mente, nós enquanto espíritos, nós dirigimos esse corpo, mas o corpo ele é formado de células independentes que agem em conjunto, que agem em grupo, que agem de maneira tão perfeita, tão sincronizada, que nós nem sequer temos noção da existência de outros seres dentro de nós mesmos. Mas existem sim bilhões de outras vidas reunidas para fazerem o nosso corpo. Então a nossa existência física, ela é constituída por bilhões de outras vidas. Mas imagine, vamos fazer de conta que a nossa célula pudesse raciocinar e pensar sobre o Criador. Quem seria? Será que existe uma mente superior dirigindo tudo isso? Essa é uma brincadeira, é claro. Mas dificilmente as nossas células conseguiriam assumir este tipo de ideia, porque seria muito fácil para falar, não existe nada não, aqui sou apenas eu e as minhas companheiras aqui, e juntas nós trabalhamos e existimos, e a gente nasce, e a gente vive e a gente morre. Tem uma comparação assim bastante infantil, mas é para nós termos uma ideia do nosso contexto dentro do universo. Lembrando sempre que certa vez o Chico Xavier reclama para o Emmanuel que ele está sofrendo muito, etc., né? E que ele trabalha muito, que ele não descansa e que ele se sente um verme. Aí o Emmanuel fala para ele, mas Chico, o verme trabalha desde que ele nasce até o dia que ele morre. Ele jamais para de trabalhar. Você também é assim? Você trabalha o tempo todo, você nunca para, você não descansa, você não bate um papo de vez em quando com seus amigos, e você não dá risada, não se diverte aí, né? Ainda que isso não seja uma coisa que aconteça a todo momento, mas você não tem uma vida complexa, uma vida social. Aí o Chico, envergonhado, olha para o Emmanuel e fala, Emmanuel, eu sou menos do que um verme. Portanto, a comparação ela não é uma comparação boa, porque cada uma das nossas células, ela não para jamais de trabalhar. Enquanto ela está viva, ela está trabalhando. Ela só para a hora que ela morre. Muito bem. Então, dentro de um contexto assim, é difícil para nós imaginarmos Deus. Jesus, quando ele é questionado sobre qual que é o maior dos mandamentos, Jesus fala assim, o maior dos mandamentos é amar a Deus. É o que dizia a lei mosaica, não é? Muito bem, mas o segundo mandamento, que é igual ao primeiro, é amar o seu semelhante. Esse é o segundo mandamento. Agora, se você diz que você ama, pensa bem, se você diz que você ama o seu semelhante, não ama a Deus, olha o que Jesus fala. Deus ninguém nunca viu,
Deus ninguém nunca ouviu e Deus ninguém nunca tocou. Então, como é que você pode amar a Deus se você nunca viu, nunca ouviu e nunca tocou? Se você não ama o seu semelhante que você vê, que você ouve, que você toca. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que para nós Deus é realmente distante. É muito difícil mesmo nós entendermos Deus. No entanto, há situações que indiscutivelmente elas demonstram a existência de Deus. Eu começaria dizendo que o primeiro fator é que Deus é uma coisa tão importante que se ele não existisse, nós precisaríamos inventá-lo. Pensem comigo. Como é que você vai justificar as diferenças entre as pessoas e ainda assim nós conseguimos conviver uns com os outros e nos auxiliarmos? Você poderia dizer, não, mas isso é um interesse social, as pessoas têm esse interesse de se auxiliarem. Por quê? Porque é muito mais fácil viver em sociedade do que viver sozinho, o que me parece muito óbvio. Aliás, está aí a antropologia inteira, a sociologia também, para provarem isso. É verdade. No entanto, se não existe Deus, um Criador, alguém que nos recompensa pela nossa existência, que ela seja melhor ou seja pior, então nós não temos nenhuma razão para nós, de fato, sermos pessoas boas, sermos pessoas corretas, sermos pessoas honestas. Por que que não? Porque se não existir Deus, você começa e você acaba. Então, o ideal é você viver o melhor possível enquanto você está encarnado. Mas fiquem imaginando que inferno que seria a existência na Terra se todas as pessoas tivessem um pensamento como esse. Isso seria o cúmulo do egoísmo, o egoísmo absoluto. Então, nesta situação, que ela decorreria da falta de Deus, nós não conseguiríamos progredir, porque as pessoas se degradariam o tempo todo, ou nós encontraríamos a escravidão absoluta, a total exploração do ser e as guerras infindas. Ora, porque você não teria razão para você ser melhor. Muito bem. Por outro lado, quando nós acreditamos na existência de Deus, nós somos pessoas melhores. Porque crer em Deus já implica em algumas consequências decorrentes desta crença. Primeiro, se Deus existe e Deus nos criou, nós somos verdadeiramente irmãos. Isto não é um exagero de se afirmar. Nós somos irmãos mesmo, isso é realmente verdade. Então, por conta disso, nós dependemos uns dos outros. Nós somos seres sociáveis, nós precisamos uns dos outros. Eu me recordo que muitos anos atrás, talvez uns 40 anos atrás, eu não tenho precisão, acho que mais de 40 anos, eu ainda era bastante jovem, eu li uma reportagem sobre uma experiência que foi feita, se não me falha a memória, já passaram muitos anos, na França, onde os cientistas quiseram estudar o comportamento de alguém que realmente estivesse isolado. E um dos cientistas se ofereceu para ficar num local subterrâneo que teria todos os confortos, todos, inclusive música, filmes, livros, tudo, academia para ele fazer as suas ginásticas, material para ele escrever, para ele pintar, para desenhar, instrumentos musicais, enfim, todo o conforto que aquela época da história humana permitia, lhe foi dado. Essa caverna era bastante profunda, mas muito bem feita. Ela tinha suas paredes lisas, pintadas, enfim, era uma casa, só que subterrânea, bastante ampla, bem ampla mesmo, para não dar aquela impressão de aperto.
Muito bem, só que o detalhe era o seguinte, essa pessoa era vigiada 24 horas por dia por câmeras, mas ele não tinha nenhuma percepção de outra pessoa. E era um local bastante profundo, se não me falha a memória, quase 100 metros de profundidade. Então ele não tinha acesso a ninguém. Claro, ele estava sendo vigiado, monitorado o tempo todo, mas ele não tinha acesso, ele não conseguia nem ouvir, nem falar, nem de modo algum se comunicar, nem ficar sabendo de nada que acontecesse com a humanidade. A experiência durou, se não me falha a memória, 90 dias, se não me falha a memória. Terminado o período, ele foi retirado, ele estava fisicamente perfeito, mas emocionalmente ele nunca se recuperou. Ele entrou num estado de doença mental e não sarou mais. E concluiu-se, portanto, que a humanidade ela é absolutamente necessitada da presença de outras pessoas. Nós não temos como viver sozinhos, não é da natureza humana. Nós não conseguimos viver isolados. Portanto, uma consequência direta, então, de crer em Deus é que nós dependemos uns dos outros e, portanto, somos irmãos e, decorrentemente, nós precisamos proteger os nossos semelhantes. Isso também vale para os animais e para todas as criaturas de Deus, porque todos nós fomos criados por Deus. Muito bem, isso é uma situação. A outra situação interessante que a ciência, os estudos antropológicos, os cientistas descobriram, é que o nosso cérebro tem área física, que é destinada tão somente para a crença em Deus. Isso levou os cientistas a acreditarem que a humanidade, que todos nós sabemos que no período dos milhões de anos que o ser humano se desenvolveu na Terra, até há mais ou menos 10, 12 mil anos atrás, nós formarmos as vilas, depois as cidades, mas nos milhões de anos que antecederam isso, houveram diversas espécies humanas. Hoje nós somos uma única. O Homo sapiens sapiens é único, nós todos somos irmãos realmente. Mas as outras espécies todas desapareceram. E acreditam os cientistas que isso aconteceu por quê? Porque a espécie que sobreviveu era a que acreditava em Deus. Ora, acreditar em Deus tem muitas implicações que nós estamos vendo, mas uma delas é, por exemplo, nós esperamos uma recompensa pós-vida na Terra. Então, se eu acredito num Deus, o que eu faço? Eu quero agradar o Deus. Agradando Deus, qual é a forma de agradar a Deus? É aquela que Jesus nos ensinou, é protegendo o nosso semelhante. Então nós vamos nos cuidando e por isso a humanidade chegou ao ponto que está hoje, aí com vários bilhões de almas e com a tendência de aumentar. Outra situação, agora se a gente foge dessas situações que nós estamos aí versando pelo campo das especulações filosóficas, vamos imaginar uma situação muito mais interior. Alguém que acredita em Deus, inclusive isso já não é mais apenas uma questão de raciocínio, isso são experiências feitas, eu li que são experiências feitas por médicos americanos, norte-americanos. Eles pesquisaram o seguinte, eles descobriram que as pessoas que tinham câncer terminal, olha só a fase do câncer, terminal, elas tinham uma qualidade de vida e uma quantidade temporal de vida muito mais longa e com muito mais qualidade, em muitos casos, inclusive, apesar de terem sido diagnosticadas como situações terminais, em muitas situações essas pessoas sobreviveram e atribuíram isso à fé, Então, muitas, por exemplo, experiências com aplicação do passe, são aplicações que comumente se fala aplicações magnéticas, mas é o nosso passe espírita, essas transfusões energéticas, fizeram experiências assim, por exemplo, um grupo de mulheres
queria engravidar e não conseguia. Então, eles pediram, vejam bem, para pessoas do outro lado do mundo, de lá da Ásia, mentalizarem algumas destas mulheres. Então, eles fizeram dois grupos. Um grupo que receberia as energias e as preces dessas pessoas sem saber, elas não sabiam que estavam sendo alvo dessas manifestações magnéticas, dessas orações. E o outro grupo, que era o grupo de controle, que não tinha, que não recebia. Muito bem. Das mulheres que receberam essas energias, a maioria engravidou e engravidou rapidamente. O outro grupo, raras mulheres engravidaram, né? E mesmas experiências foram feitas com doentes, né? E descobriu-se também que quando a pessoa acredita em Deus, é muito mais difícil ela ficar doente. E quando ela fica, é muito mais fácil ela sarar do que aquele que não crê em Deus. Então nós começamos a ver que a crença em Deus tem vantagens, né? Você acreditar em Deus, né? O crer em Deus também vai implicar no você crer na reencarnação. Quando você acredita na reencarnação, você começa a encontrar razões para você ser melhor. Agora já não é mais porque você quer ir para o céu, ou você tem medo de ir para o inferno. Não, essas coisas são histórias para crianças. Ninguém mais acredita que vai ter um inferno eterno porque você cometeu um erro numa vida que durou aí 30 anos, 40 anos, 50 anos, no máximo 100 anos, né? Então ninguém acredita num inferno eterno para uma vida que é curta. Muito bem. Então, mas você está acreditando em Deus, acreditando que você renasce, que você reencarna, então você quer ser uma pessoa melhor, porque na sua próxima existência, já quando você reencarna, isso nunca costuma demorar muito tempo, o que vai acontecer? Você vai ter melhor condição de vida, você vai passar por uma experiência mais branda, você vai ter amigos, porque quanto mais pessoas você cativa numa existência, mais amigos você tem na próxima existência para fazerem a sua vida ser melhor. Você vai ter espíritos, né, pessoas que te amam e que serão seus espíritos protetores, que vão estar no mundo dos espíritos cuidando de você. Então, tudo compensa, tudo vale a pena quando você tem essa crença em Deus. Se você quer algumas razões matemáticas, científicas para Deus existir, é só você se perguntar. Por exemplo, olha só, questões lógicas. Você pega aí um monte de elementos químicos, né? Ou talvez ou vamos pensar num ferro velho. Você passa por um ferro velho hoje e você vê que estão amontoando carros velhos. Vão amontoando, e durante anos e anos amontou. Você começou a passar lá, você era criança, sua mãe te levava pela mão. Vamos imaginar que você chegou à idade de 100 anos. Você está passando pelo ferro velho. Por acaso, surgiu algum carro novo lá a partir de todas aquelas peças velhas? Ou será que todos os carros velhos continuam velhos e a maioria agora já apodreceu? Então não tem razão lógica nenhuma para alguém afirmar assim: não, os elementos se combinaram por acaso e formaram a vida, e formaram um cérebro como de homens, né, do nível de Einstein, por exemplo. De homens que conseguem construir naves espaciais, homens que conseguem fazer naves que entram nos oceanos e descem a 5 quilômetros de profundidade. Imagina, né? Homens que parecem deuses, né? Homens que parecem deuses, né? Imaginem homens que são capazes de transplantar, né? Tiram o útero de uma mulher e colocam numa outra mulher, porque ela não podia ter filhos, porque ela não tinha um útero saudável. Ela tem um filho com o útero da sua amiga. Quando a criança nasceu, o médico retira o útero, devolve para aquela que lhe emprestou. Gente, vamos falar sério, hein? Será que é possível que o acaso criou pessoas que chegaram a esse nível de complexidade? É claro que não, né? Se a gente pensar no sistema solar, né, a Terra gira
exatamente no lugar que ela tinha que girar, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais de calor, um pouquinho menos de calor, tudo inviabilizaria a vida. Né? Quem vai... Imaginem só, nós regredimos lá, mas como é que surgiu o universo? O universo surgiu porque uma massa muito concentrada explodiu. É? Que legal. Quem que fez essa massa que explodiu? Né? Não, ela sempre existiu, mas sempre existiu? Como sempre existiu? Como é que alguma coisa sempre existiu? A nossa lógica, o nosso raciocínio não nos permite coisas que sempre existiram. Né? Nós podemos admitir Deus sempre existiu, ou seja, uma inteligência acima de tudo, né? Como diz o livro dos Espíritos, né? Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Muito bem, é um conceito extremamente vago, mas nós admitimos essa inteligência, porque essa inteligência cria tudo que existe, porque ela organiza tudo. Né? Então todas as coisas são sustentadas pelo pensamento divino. Então nós entendemos que possa existir algo superior que sustenta tudo que existe, mas admitir algo, uma coisa, um objeto, né, uma coisa inerte, existiu porque sempre existiu, não tem sentido isso. Mas um dia essa coisa explodiu, legal. Só que a gente descobriu que ela explodiu, mas depois de alguns milésimos de segundo, a explosão parou. Explodiu e parou. Do tamanho de uma laranja, parou. Deu uma paradinha. Porque se ela não desse a paradinha, não dava depois para formar as galáxias, os planetas. Então ela deu uma paradinha. Daí ela continuou de novo. Olha que coisa maluca, gente. Quem que vai acreditar que isso é acaso? E qual é o acaso que segura uma explosão? E uma explosão capaz de conter tudo que existe no universo? Não, isso não tem sentido. É irracional isso, né? A nossa racionalidade não permite isso. A nossa racionalidade admite muito mais facilmente admitirmos, aceitarmos que uma inteligência superior criou tudo que existe. E nós nada mais somos do que criaturas deste Criador. Então isso é uma rápida pincelada do assunto que nós vamos tratar quinta-feira. Então eu peço a todos vocês que leiam essa obra maravilhosa que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que todos vocês devem ter, né, já ter adquirido, ou comprado, ou baixado da internet, que é a FEB, Federação Espírita Brasileira, disponibiliza pela internet. Mas acredito que vocês já leram. Também acredito que vocês já leram, especialmente, o primeiro livro do Livro dos Espíritos, onde o Kardec trata justamente desse assunto. Né? Ele começa aqui na questão